O pato ele faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada. O pato o que ele faz? Ele corre, ele voa, ele canta e ele nada. Mas agora vocês vão entender, olha só. O pato consegue correr? Sim, todo mundo deve saber que o pato corre. Mas se você colocar ele, igualar ele com o leopardo, ele corre como um leopardo? Que é um dos animais, dos bichos que mais corre? Não. Então, o pato ele consegue correr, mas ele não consegue correr como um leopardo, por exemplo. O pato consegue voar? Beleza, o pato consegue voar. Todo mundo sabe que ele dá umas voadinhas bem baixas e cai de novo. Mas o pato ele consegue voar como se fosse uma águia, galera, que voa muito, mas muito alto, consegue ter uma visão muito gigantesca por conta da altura que ele consegue chegar e da velocidade que ele consegue? Não. O pato até consegue voar, mas ele não é como uma ave que voa alto, como por exemplo uma águia. Outra pergunta: o pato consegue cantar, galera? O pato consegue fazer aqueles barulhos, aqueles grungidos que ele faz, mas ele canta como um canário, como um canarinho? Não, né? Então, ele até faz alguns sons, mas ele não consegue cantar como um canarinho. O pato, ele nada, ele sabe nadar? Se você colocar ele na água, ele não vai morrer afogado. Ele nada. Mas o pato, ele consegue nadar como um peixe? Não consegue. Então aqui está o exemplo, galera. Ó, o pato, ele consegue correr, mas não corre como um leopardo. O pato ele consegue voar, mas ele não consegue voar como uma águia. O pato ele consegue cantar, mas não consegue cantar como um canário. E o pato também consegue nadar, mas ele não consegue nadar como um peixe. Então, a gente normalmente está como um pato. Muitos de vocês eu tenho certeza que está igualzinho o pato. Como assim igualzinho o pato? Tá fazendo tudo, galera. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que a maioria de vocês estão exatamente igual o pato. Todos vocês acompanham minhas lives quando eu faço? Acompanha. Quando eu posto vídeo, todos vocês estão assistindo? Estão assistindo. Vocês acompanham só meu canal? Não, vocês vê cifra de outros canais, entra em sites de cifra, pesquisa, estuda. Beleza, estão fazendo um montão de coisas. E vocês então tá evoluindo? Não. Por que não está evoluindo? Justamente sobre isso. Porque você não está evoluindo. Você não evolui porque você está como um pato. Você está fazendo tudo e ao mesmo tempo tudo mal feito. Faz tipo tudo meia boca, vamos dizer assim, que eu acho que fica mais fácil. E esse é um dilema que todo mundo cai, todo mundo tem. Assim como eu tive por muitos anos e não sabia como resolver. E eu tenho certeza que se você estiver tendo essa mesma dificuldade, tendo dificuldades fazendo muita coisa, mas tudo mal feito, não é que é mal feito, você dá o seu melhor, mas você não consegue ver evolução. Acha que o pato ele quer nadar tipo meia boca? Não, ele queria nadar como um peixe. Acha que o pato queria voar só um pouquinho? Não, ele queria voar como uma águia. Será que o pato não queria correr como um leopardo? Com certeza. E ele tá dando o máximo dele? Com certeza tá dando o máximo dele. Mas isso é o suficiente para ele poder mudar de vida e se tornar um ser humano, não, né? Um animal, um bicho mais especializado? Isso não é o necessário para ele conseguir mudar. Então, às vezes, a gente sabe o caminho, mas não consegue evoluir. Então, você deve estar entrando em vários vídeos, assiste uma live, ó, só de lives que a gente tem. Tem 5 lives durante a semana, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. A gente tem live de segunda e sexta-feira e de vez em quando ainda tem de quarta-feira. Então é mais ou menos 8 lives por semana. E eu tenho certeza que a maioria de vocês acompanha todas essas 8 lives, acompanha todos os vídeos que a gente posta, acompanha outros canais, outras pessoas. E você não vê evolução. Por que você não vê evolução? Porque você está estudando tudo e ao mesmo tempo não se especializando em nada. E qual que é o problema disso, galera? Vou dar um exemplo só para vocês entenderem a questão do canal. Não estou dizendo para vocês parar de acompanhar as lives, de ver os vídeos, de acompanhar a gente aqui não, tá bom? Isso não é um problema, mas vocês vão entender agora qual é o problema de estudar só vendo vídeos na internet. Por exemplo, vocês entram aqui no meu canal, assistem tudo. Aí eu passo, por exemplo, uma aula ensinando um hino. Vou dar um exemplo de uma música que eu postei ontem, que chama Noite Feliz. É Noite Feliz, né, Geis, que a gente postou? Noite Feliz. Um monte de gente vai lá no Noite Feliz e aprende a tocar o hino simplificado, fala glória a Deus, aprendi, muito bom. Aí depois eu faço uma live falando sobre dedilhados. Aí você vai lá, estuda, eu passo 4, 5 tipos de dedilhados, dou exemplos. Aí você vai lá, dá uma estudadinha mais ou menos, aprende um dedilhado ou uma musiquinha e aplicou ali, beleza, glória a Deus, aprendi um dedilhadinho.
Aí depois passa mais um tempo, eu falo sobre ouvido. Aí eu disponibilizo, por exemplo, igual no intensivão, 3 exercícios para vocês. Vocês vão lá, dá uma olhada, faz 1 ou 2 ou os 3 exercícios, fala, nossa, glória a Deus, eu consegui aprender a tocar de ouvido agora. E aí vai passando, beleza, aprendeu pestana, aprendeu... Eu sempre estou trazendo lives diferentes aqui para vocês poderem evoluir, beleza. Teve esse monte de coisa, esse monte de conteúdo, vocês estão estudando, mas vocês olham para vocês mesmos e para pensar e falam, nossa, passou um ano, por exemplo, o quanto eu evoluí? Aí você olha e você fala, nossa, parece que eu não evolui quase nada, mas eu estou estudando tanto para mim tentar evoluir, mas eu não estou vendo evolução, estou assistindo todas as aulas do professor, tô vendo todos os vídeos dele, tô assistindo outros canais e parece que eu não evoluo. Vocês estão igual o pato. Então agora vem a sugestão e a forma de vocês conseguirem evoluir. Porque, primeiro, vocês não conseguem evoluir. Isso é muito simples, é igualzinho eu tava. Antigamente o pessoal, eles não conseguiam evoluir por falta de conhecimento. Hoje em dia a gente não consegue evoluir por excesso de informações. Você entra na internet, tem um monte de gente, cada um passando um assunto diferente e você se perde em meio a tantas informações. E qual é o problema de muita informação? É possível aprender? Até é, mas é bem difícil. Por que é bem difícil? Porque você não tem uma didática, você não tem um cronograma para seguir. Então um dia você está estudando encadeamento, outro dia você está estudando arpejo, no outro dia você está estudando dedilhado, no outro dia você está aprendendo a tocar de ouvido, no outro dia você está fazendo power acorde. Então é tanto assunto que você começa a estudar tudo superficialmente. Você aprende um negocinho daqui, um negocinho dali e fica sempre pegando. Não levem a mal, galera, mas é como se fosse migalhas. Vocês aprendem tipo assim, ó, pega uma migalhinha aqui, mas isso tudo, como que você formula e faz tudo virar um assunto só? E como que você consegue formatar todos esses assuntos na sua cabeça e fazer virar uma coisa só e ter um estudo consistente? Isso não é por maldade que eu faço ou outros canais faz, mas é porque sempre tem pessoas diferentes seguindo. Então, para você evoluir, você precisa do quê? De uma coisa muito simples. Seguir uma metodologia, um cronograma e estudar tudo do começo ao fim. Ah, vou estudar dedilhados. Você não tem que aprender 4 dedilhados, você tem que estudar uns 20, 50 dedilhados para você ser expert naquilo. Para você ser, por exemplo, como uma águia, que ela é específica numa coisa, mas ela é muito boa naquilo. Estudou, ficou muito bom em dedilhado, por exemplo. Ah, agora eu vou estudar ouvido. Você não tem que fazer 3 exercícios, aqueles 3 que eu passei para vocês. Vocês têm que fazer os 240 exercícios que eu passo no meu curso para vocês conseguirem ter feito. E com 3 acordes, com até 6 acordes, encontrar o tom de ouvido, conseguir encontrar o tom quando uma pessoa está cantando, entender de harmonia quando aparece acordes que estão fora. Entende como que é diferente essa questão? Ah, mas eu quero fazer encadeamento. Por exemplo, eu passei dó e sol para vocês. Mas se você precisar tocar no tom de mi, no tom de si, no tom de si bemol, de lá bemol, de dó sustenido, de fá sustenido, você sabe fazer isso? Se não, você já percebe que você já está mudando de assunto, sem aprender nenhum, sem se tornar expert em nenhuma coisa. E aí você vai virando pato. Você sabe um pouquinho nadar, você sabe um pouquinho correr, você sabe um pouquinho cantar, mas é tudo pouquinho, igual pato. Faz tudo, mas faz tudo mal feito. E por isso acaba entrando numa ilusão. A gente sempre entra nessa ilusão, galera. Qual ilusão? De achar que a gente está evoluindo. Por quê? Porque você está estudando muito, você tem tanto conteúdo que você começa a consumir tudo que você vê. E aí você vai tendo um negócio que a gente chama de obesidade intelectual. Você tem tanta informação na cabeça, tá tão cheia a sua cabeça, que você não consegue filtrar e nem focar em nada. Então você fica meia boca em tudo. Aí você faz encadeamento, mais ou menos, você sabe um pouquinho, toca mais ou menos de ouvido, mas não domina. Ah, eu faço dedilhado mais ou menos e acaba se tornando um músico dessa forma, um músico mais ou menos, um músico que é um pato. Por isso que chama essa live o paradigma do pato, porque você não evolui. E isso, galera, eu já passei por isso e eu vejo muitos alunos meus, muitas pessoas sem evoluir e sempre é a mesma coisa. Então qual é o problema disso, galera? Vocês talvez já perderam 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida como pato, tentando estudar. E aí o que eu sempre ouço das pessoas? Ah, música pra mim é muito difícil, eu já tentei, mas música eu não nasci com esse dom, eu não nasci com esse talento, isso é muito complicado pra mim.
Para mim também foi, para todas as outras pessoas que tocam também foi. Só que a diferença é a forma de estudar e como cada uma dessas pessoas levou o seu estudo a sério e como eles focou em cada um dos pontos. Então estudar, galera, é uma arte e precisa saber. Porque, ó, um exemplo muito claro para vocês entenderem. Se a gente tentar aprender tudo em casa, vou dar um exemplo. Uma pessoa que veio da roça, nunca foi para a escola na vida, nunca foi para a escola na vida, e a vida inteira dela, ela passou em casa, tipo, só com a família dela. Ela vai ser uma pessoa culta, que vai ter um bom relacionamento com outras pessoas, vai saber falar bem, essa pessoa vai saber, por exemplo, ler bem. Ela vai conseguir interpretar um texto? Se ela nunca foi para a escola, nunca estudou na vida dela, ela nasceu na roça e ficou lá a vida inteira. Ela vai aprender? Provavelmente não, galera. Por que ela não vai aprender? Porque ela não vai estar socializando com outras pessoas e não vai ter referências. Inclusive tem uma coisa que é muito legal, que eu aprendi uma frase essa semana, que o pessoal sempre fala: qual vai ser a próxima nota? Como que eu faço para me tocar tal coisa? O ouvido da gente musical, ele nunca vai nos levar para um caminho que a gente nunca ouviu. Por exemplo, você ouve uma música, e aí o cara faz um acorde de dó com sétima maior e nona e 13ª. Seu ouvido vai conseguir captar aquele som? Não, porque você nunca ouviu aquele som. Como você vai pegar no seu instrumento e descobrir exatamente que é um acorde daquele jeito, daquele tamanho, que ele tem sétima maior, nona e 11ª? Nunca você vai descobrir por quê. Talvez você nunca nem fez esse acorde na vida, você nem sabe como monta ele. Então o ouvido da gente nunca leva a gente para um caminho desconhecido, que a gente nunca ouviu antes. Para aprender a mesma coisa, você nunca vai saber algo que alguém não te falar. Como que você vai aprender a ler sozinho? Ler na escola, normal. Como você vai se tornar um médico, por exemplo, sem nunca ter feito uma faculdade? Você vai abrir cachorrinhos e ficar testando? Então são coisas que já vêm de estudos milenares, de muitos anos para trás, que professores, pessoas vão aprendendo, aí ela passa esse conhecimento para frente para outras pessoas já mastigado, já pronto, e aí essa pessoa aprende, passa para a geração futura, e assim a gente vai evoluindo como mundo. Por quê? Se não fosse desse jeito, a nossa medicina até hoje não existiria. Anestesia, por exemplo, até hoje a gente estaria lá atrás tentando criar um alfabeto, tentando criar idiomas. Por que que hoje em dia é tudo mais evoluído? Porque a gente evoluiu muito mais e quem vai aprendendo vai passando para frente de uma forma mais criativa, mais pronta. Então por isso que a sociedade vai evoluindo. Mas na música, normalmente as pessoas não acreditam nisso. Na música, o que que o pessoal pensa? A música eu vou aprender sozinho, simplesmente eu vou abrir o canal de alguém, eu vou olhar na internet e eu vou aprender sozinho. E qual o problema disso? É exatamente o paradigma do pato. Você vai ficar pegando fragmentos e nunca vai conseguir juntar todas essas informações da sua cabeça a ponto de fazer sentido. Eu cheguei num nível que eu estou muito satisfeito musicalmente. Por quê? E eu não parei de estudar, eu nunca vou parar de estudar. Mas eu tenho um entendimento, galera, que eu via antes as pessoas com um nível tão alto de música, eu via as pessoas que eu admirava muito e eu falava, nossa, mas essa pessoa não estuda mais. E como que ela consegue desenvolver, aprender ainda mais coisas sem professor? E eu não consegui entender fazer isso na minha cabeça. É justamente porque chega um nível que você tem tanta informação e tanto conhecimento que aí sim faz sentido você conseguir seguir sozinho. Tipo, eu consigo entender, se eu pegar um livro de harmonia, eu vou entender. Se eu pegar um livro sobre dedilhados, eu vou entender. Um livro de partitura, mas por que que você vai entender? Porque você já tem uma certa noção. Até, inclusive, eu tinha um problema antigamente, galera. Quando eu comecei, olha só, entregando a idade aqui. Quando eu comecei com videoaulas naquelas fitas VHS. Então eu lembro que eu tinha várias videoaulas daquelas e eu colocava na televisão, para mim poder assistir. E aí eu assistia, eu não entendia bulufas. Eu olhava o pessoal falando, é isso aqui. Você põe o dedo assim, ou no teclado põe a mão assim. E eu olhava e falava, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando. E aí depois de muitos anos eu comecei a estudar. Aprendi muita coisa. E aí hoje em dia eu pego aquelas videoaulas, pra mim faz o maior sentido. Mas por quê? Porque eu já aprendi. Então eu olho as videoaulas e eu falo, nossa, é tão simples, era isso que ele queria dizer. Mas na época eu não tinha informação e nem maturidade suficiente para mim conseguir entender o conceito inteiro, juntar todas as informações. Então pra mim era bem difícil, eu não conseguia evoluir. Por quê? Justamente porque não fazia sentido na minha cabeça e eu precisava de algumas coisas antes daquelas
daqueles assuntos que eu estava tentando estudar. E é isso que eu quero que vocês entendam, que muita gente trava. Por quê? Porque só tem fragmentos. Se eu chegar aqui e falar, por exemplo, ó, muita gente chega e fala, eu quero aprender a tocar chord melody ou fingerstyle no violão ou chord melody no teclado. Eu sempre falo, você precisa saber formação de acordes, você precisa saber todas as notas no teclado e no violão inteiro. Você precisa saber formação de acordes em tríades, em tétrades. Você precisa saber dedilhados, montar inversões de acordes em qualquer parte do instrumento. Tá vendo quanta coisa a gente está juntando aqui? Precisa saber harmonia, escala, você precisa saber só para montar um fingerstyle e um chord melody, se for no teclado ou no violão, por exemplo. Só que as pessoas, eu chego e falo, você sabe tal coisa? Eu sei, formação de acordes, mas só sabe montar acorde maior, por exemplo. Sabe o braço inteiro do violão? Ou você sabe todas as teclas do teclado? Mais ou menos. Então já começa a ficar tipo assim, um estudo que a pessoa tem uma lacuna tão grande para trás, ela tem uma dificuldade tão imensa, porque estudou de uma forma Frankenstein. Você entra na internet, pega um pedacinho e vai juntando e você fica cheio de retalhos, igual pato. Só que você não nada bem, você não corre bem, você não canta bem, você não voa bem, igual o pato, que não faz nada bem feito. Os músicos normalmente têm esse problema, porque você pega fragmentos de pedaços de coisas, de assuntos, e não consegue evoluir, fica nessa vida. Tipo, passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos e você fala, nossa, eu não evoluo. E aí você olha uma pessoa do lado que começou depois de você, bem depois de você, tocando igual você ou até mais. Você fala, mas não é possível, como que essa pessoa começou a estudar? Esse gelo já tá tocando tão bem assim, já tá tocando melhor do que eu, e eu já tô há tanto tempo, eu não consigo evoluir. Então qual é o problema, galera? Justamente não saber o que estudar e como estudar. Então se vocês forem músicos de internet, sempre vai acontecer isso. Por quê? Não é por maldade de ninguém. Por exemplo, eu tenho meu canal aqui. Por que eu não passo um conteúdo específico inteiro? Porque ficaria bem complicado. Por exemplo, eu trago uma live sobre dedilhados aqui para vocês. Uma live de dedilhados, às vezes eu levo 1 hora para me poder passar esse conteúdo para vocês numa live. Mas eu não consigo falar tudo sobre dedilhados. Então eu passo, tipo assim, alguns fragmentos. Eu passo 3 tipos de dedilhados para vocês conseguirem aplicar, 4 tipos de dedilhados. Beleza, entendeu isso? Aprendeu, mas é só um fragmento. Mas vocês precisam fazer um curso para poder aprender não 3, mas fazer pelo menos uns 20 dedilhados e variações deles. Ritmo, eu passei para vocês um tipo de ritmo para cada tempo. Mas quando vocês vê o pessoal tocando, eles não usam sempre aquele mesmo ritmo. E aí o que você faz? Você precisa saber pelo menos uns 5 tipos de ritmos para cada tipo de tempo diferente. Só que para fazer isso não é só decorar, você precisa entender. Tem uma grande diferença entre você só decorar as coisas ou você entender e conseguir expandir. Aí você fecha realmente o conceito. Como que eu vou falar sobre fingerstyle aqui? Como eu vou falar sobre chord melody se tem todos esses outros conteúdos para trás? Não tem como eu pegar um assunto aqui e falar, vou ficar 1 mês aqui falando, vou dar 4 aulas para vocês só sobre um assunto, 4 aulas sobre outro. Por quê? Tem sempre gente nova chegando no canal que quer aprender um conteúdo que é mais iniciante, outro que quer aprender outra coisa. Então, por conta disso, todo mundo que tem canal no YouTube, a gente sempre posta conteúdos aleatórios, separados para vocês conseguir entender um pouquinho de cada coisa e saber pelo menos que existe aquelas coisas. Porque se não tivesse esse canal e eu não trouxesse essas dicas, muita gente talvez não saberia nem que existia esse monte de técnica, esses ritmos, essas formas de tocar. Então eu gosto de trazer para despertar para vocês essa curiosidade de vocês conhecer coisas novas. Mas, eu quero realmente aprender. Eu quero ser como uma águia ou eu quero ser como um leopardo. Eu quero correr muito, eu quero saber muito bem e quero aprender música para ser expert. Eu não quero ser simplesmente um retalhador de informações, um Frankenstein que sabe só um pouquinho de cada coisa. Eu quero tocar igual você, professor. Eu quero entender a música como um todo, a ponto de eu conseguir tocar, chegar em qualquer igreja eu conseguir tocar sem medo de nada. Pode chegar músico de qualquer nível, eu dou conta de tocar. Se colocar uma partitura na minha frente, eu toco. Se pôr uma cifra, eu toco. Se colocar uma tablatura, eu toco. Se precisar tocar de ouvido, eu toco também. Se precisar fazer uma melodia, um solo, eu sei fazer. Se precisar tocar qualquer estilo, tocar acordeão no teclado, eu consigo. Se precisar fazer um chord melody, um fingerstyle, introdução, eu consigo. Para você chegar no nível desse, dá para chegar vendo vídeos na internet? Não dá, galera. E é isso que eu falo para vocês. Para se tornar um músico incrível, vocês precisam de quê? De mentor, de pessoas ajudando vocês, assim como eu disse, que já vem ser milenar.
Assim como eu aprendi com meus professores, eles aprenderam com os professores deles. E os professores dos professores deles estudou com outra pessoa e você vai puxando isso desde lá de trás, galera. E hoje em dia a gente tá já em 2020, prestes a entrar em 2021 e muita gente ainda tem essa mentalidade. Ah, eu sozinho eu dou conta. Isso já vem de anos, galera. Por que o pessoal estuda desde lá de trás? E hoje em dia que está mais fácil, que tem uma tecnologia ainda maior, vocês têm uma qualidade melhor de vídeo, de áudio, tem mais informações, as pessoas parecem que ficaram retrógradas. Tipo, como se fosse na época que não existia escola, que não existia nada disso, que aí tinha que aprender, tipo, na raça. Hoje em dia, vocês têm muito mais facilidade. Existem cursos online, existem pessoas para ensinar. Um exemplo é meu curso, a gente tem nossos cursos aqui. Por que eu trago aqui para vocês sempre o melhor? Tem a qualidade boa, microfone bom, áudio bom. Por que eu sempre trago o melhor? Porque eu quero entregar o meu melhor para vocês e eu quero conseguir transformar pessoas. Só que normalmente as pessoas não pensam desse jeito. Elas falam, não, eu vou aprender. Aí fica tipo assim, procrastinando. Tem uma coisa que é muito legal para vocês entenderem também, que tem muito a ver com a questão da razão e da mente. A questão da mente da gente. A mente, normalmente, ela não quer gastar o quê? Energia. Ela só quer ficar tranquila. Vou dar um exemplo para você entender. Você está na sua casa. Entre você sair da sua casa e poder ir para algum lugar, por exemplo, ir para academia, o que dá vontade? Qual que é mais fácil? Ir para uma academia, levantar e ir para uma academia, fazer exercício, ou ficar em casa comendo pipoca e assistindo Netflix ou assistindo um vídeo meu? É muito mais fácil ficar em casa. Por quê? O nosso cérebro, ele não foi feito para poder forçar, para ser forçado e ter que pensar, raciocinar. Nosso cérebro, ele foi feito para sobrevivência. Então ele quer que a gente come, que a gente descansa e se sinta bem, estoque gordura, porque é uma forma de sobrevivência. Nossa mente nunca vai querer esforço, nunca vai querer que a gente faça alguma coisa mais difícil. E o que acontece? É isso que acontece toda vez. Por exemplo, eu chego e falo, galera, eu dou essa aula igual estou trazendo aqui, é impossível não entender e não realmente tomar uma decisão se você quer realmente aprender ou não. Mas todo ano eu chego e falo, tem um intensivão, um lançamento de um curso nosso. Eu chego e falo, galera, quer aprender a tocar violão, por exemplo, ou teclado, igual a gente está nessa fase? Quer aprender? É muito fácil. Você quer se tornar um músico incrível? Faz um curso, assim como eu estudei com vários professores, eu juntei tudo que eu aprendi dentro de um curso, você não vai precisar nem sair da sua casa, eu precisava viajar para me estudar. Você da sua casa, você adquire o curso, você não vai estudar fragmentos de coisas. Vai ter, por exemplo, primeira aula sobre melodia, você vai aprender a escala, você vai tocar um monte de músicas para praticar dentro dessa escala, depois você vai aprender acorde, vai tocar um monte de música dentro dos acordes, mas você não vai só aprender acorde maior, você vai aprender menor, depois qual é o próximo passo, tem todo o passo a passo estruturado e não só fragmento, você aprende de verdade, você tem um conceito como um todo. E aí o que acontece, galera? O nosso cérebro, o que ele fala? Não dá, esse ano não é pra mim, esse ano eu não vou fazer não. Ou, na próxima vez que ele vender o curso, que ele abrir de novo, aí eu vou comprar. Aí chega o pessoal e fala o seguinte, eu não tenho dinheiro, sempre se enganando, a gente sempre tá se enganando. Porque, só pra você ter uma ideia, questão de valor, nós temos um curso incrível, com um valor justo que todo mundo tem condições de pagar, e o que impede? Muita gente, às vezes, por exemplo, você pode comprar o curso parcelado no cartão de crédito. O valor que vai dar a parcela, para vocês terem uma ideia, às vezes é uma academia que você paga e você não vai, às vezes é a Netflix que você paga, mas você não assiste, ou se assiste, está perdendo tempo e está deixando de você estudar, que é o que eu falei sobre o cérebro. Seu cérebro está fazendo o quê? Ele fala, não, vamos ficar pagando Netflix, por exemplo, porque a gente fica aqui no sofá, a gente não aprende nada e não gasta energia, só fica aqui perdendo tempo. O que você paga de Netflix, por exemplo, é o valor que você pode parar de pagar para pagar um curso que vai te acrescentar muito na sua vida. Você vai se tornar um musicista incrível, vai ajudar no reino de Deus, que é o principal objetivo desse canal, e vai conseguir evoluir cada vez mais, vai realizar seu sonho. Mas o que o nosso cérebro fala? Não vamos fazer isso não, vamos ficar tranquilo, vamos pagar só Netflix mesmo. Então a gente paga muita coisa, gasta dinheiro com outras coisas. Por exemplo, eu saio de final de semana para mim comer pizza, para mim comer lanche com meus amigos. Eu não posso sair? Não quer dizer que você não pode. Mas às vezes você está gastando dinheiro com uma coisa dessa que é fútil, que vai te engordar, que vai te dar um colesterol, uma diabetes, qualquer outra coisa, com o dinheiro que você pode aprender algo que vai acrescentar muito na sua vida. E eu vejo que as pessoas sempre falam isso, tipo, é o próprio cérebro que tá te enganando. O que o cérebro fala? Não, dessa vez nós não tem dinheiro. Aí o ano que vem vai ficar mais caro.
Aí que já começa a ficar mais difícil. Aí a pessoa fala, ah, não, mas agora tá caro, agora não dá. E aí depois chega e fala, ah, depois eu compro, depois eu estudo, ah, do jeito que eu tô levando minha vida, eu tô aprendendo, e só tá com os retalhos. E aí passa tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida, você olha pra trás e fala, nossa, aquelas pessoas que era criança já estão tocando mais do que eu. E aí eu começo a ouvir aquelas desculpas, as pessoas falando, ah, agora já não dá mais. Por quê? Por conta da minha idade. Ah, agora já não dá mais. Por quê? Ah, porque eu não tenho tempo. Galera, o nosso cérebro sempre vai levar a gente para um caminho errado. Ele sempre quer economizar energia e ele sempre vai falar que você não é capaz. E aí você vai acreditando, tipo, não fez uma vez, aí você vai desanimando. Aí você vê uma pessoa que começou, que era jovem, vamos supor que você tem 30 anos. Você vê uma pessoa que tem 10 anos. Daqui 5 anos, essa pessoa já vai estar tocando, esse menino ou essa menina. Mais do que você. Você vai falar, nossa, como que ela está desenvolvendo? E aí você vai falar, nossa, por que eu não comecei antes? Então, se tem uma coisa pra gente se arrepender, tem duas opções. Ou você vai estar lá no futuro e falando, nossa, me arrependi, devia ter começado quando o professor falou a estudar. Hoje em dia eu estaria tocando muito. Então é melhor você começar hoje, ao invés de você esperar passar a sua vida inteira e você se frustrar e não ter feito o que você gostaria de ter feito. Então isso é muito, muito incrível, galera, e importante de vocês entender, porque o tempo passa. Então uma coisa que eu aprendi também esses dias que eu achei fantástico, como você quer estar daqui 5 anos? Por exemplo, algumas pessoas que são mais velhas falam, ah, pra mim não dá mais, tipo, pra mim é complicado porque eu tenho, sei lá, eu já tenho 60 anos, 70 anos, beleza. Uma pessoa que é muito jovem, que tem 10 anos, ah, pra mim é muito corrida, eu tenho que brincar, tenho que fazer minhas coisas, não dá. Beleza. A pessoa que é jovem, eu trabalho muito, ou eu faço faculdade, eu não tenho tempo pra mim poder estudar música, beleza, pra qualquer faixa etária. Pensa assim comigo, daqui 5 anos, como que você vai estar? Por mais que você ache que você não tem capacidade para poder aprender, daqui 5 anos vai ter passado, o tempo não para, independente do que você faça na sua vida, o tempo é igual para todo mundo. Daqui 5 anos o tempo vai ter passado para mim, para você, para a pessoa que tem 10 anos, que tem 30, que tem 50, que tem 80. Daqui 5 anos o tempo vai ter passado para todos nós igualmente. Agora para pensar, daqui 5 anos, se você começar hoje a estudar, como você vai estar? Ou você pode estar tendo conhecimento e tocando já seu teclado ou seu violão, seu instrumento de forma concisa, consistente, lá na frente, daqui 5 anos, olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que eu ouvi o que o professor falou, ainda bem que eu comecei a estudar quando ele falou, que é hoje, do que você chegar lá na frente, daqui 5 anos, e olhar para trás e falar, nossa, bem que eu deveria ter começado. Se eu tivesse começado quando ele falou, hoje em dia eu estaria tocando. Então é muito melhor você olhar para trás e saber que você começou e você já aprendeu, do que você olhar para trás e falar, meu Deus, não comecei, devia ter começado. E se arrepender por algo que você pode fazer hoje, galera. Então isso é muito importante de vocês entenderem. Então independente da sua idade, tenho 70 anos. Daqui 5 anos você tem 75 e o tempo vai ter passado e você pode ter chegado nos seus 75 anos sabendo tocar teclado ou não, ou chegar nos seus 75 anos arrependido e falando não aprendi. Se você tem 20 anos, você pode chegar nos seus 25 anos e olhar para trás e falar aprendi a tocar teclado nesse tempo. Se eu não tivesse começado, eu não teria aprendido. E muita gente fica sempre deixando para depois. O ano que vem, agora tá chegando janeiro, é aquelas promessas de todo ano que é o cérebro de novo te trollando, galera. O pessoal chega e fala o seguinte, o ano que vem, janeiro, esse é meu ano. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender a tocar teclado, vou aprender a tocar violão, vou fazer todas as coisas que eu sempre sonhei. Para pensar, galera, se você tem 10 anos, 20 anos, 30, 70 anos, se você não fez até agora, que garante que você vai começar e agora vai ser o ano certo, 2021. Então, ao invés de você deixar, para vocês entenderem, olha só, uma coisa que eu aprendi também que eu achei fantástico, tô passando várias coisas aqui que é importante, que é para vocês levar para a vida, galera. Uma coisa que eu aprendi também, para vocês verem como que é o cérebro da gente, como que ele engana a gente demais. O que a gente faz normalmente quando vai começar a fazer exercício físico? Se é na quinta-feira, você chega e fala, o cérebro da gente engana. Você fala, vou começar a correr na quinta-feira. Aí é na quarta, você fala, vou começar quinta-feira a correr. O que vem na nossa cabeça? Não, quinta-feira já tá no meio da semana, já não dá, vou esperar segunda-feira que é mais fácil. Quem é que toma essa decisão? É você ou seu cérebro? É seu cérebro. Ele fala, não começa não, deixa pra segunda que segunda dá certo. Ele já tira você do foco,
Chega a segunda, você nem lembra que você tem que começar a fazer exercícios. Então você só vai trolando. É a mesma coisa de começar a fazer algo esse ano ainda, em dezembro. O que seu cérebro tá falando? Ah, o ano que vem, no começo do ano, agora não dá, mas no começo do ano a gente vai fazer. A gente começa 2021 com o pé direito. E quem garante isso, galera? É seu cérebro de novo te trollando, te atrapalhando, falando, ah, vamos esperar, vamos adiar. Por quê? Se você adiar até 2021, aí você vai ter outras coisas para fazer, vai ter outras desculpas que seu próprio cérebro vai te dar e você não vai conseguir aprender e não vai fazer nada pela sua vida.